Igreja Missionária Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja concebida a toda a igreja. Igreja, eu peço que vocês também, que se alimentem da oração, da palavra, que vocês dêem uma assinada desse canal, dêem um like, e que vocês nos acompanhem, que vocês se alimentem, orem, leiam mais a Bíblia, faça parte, da palavra de Jesus. Ouça, vão fundo, porque só Deus pode dar uma resposta para o que a gente precisa, igreja. Se não for Deus, nós não temos nada. Porque tudo da nossa vida se acaba. Você vê que até o dinheiro, igreja, acaba. Nossa vida acaba. Tudo na nossa vida acaba. Nós somos uma história mortal. Nós somos uma história que só fica viva para aqueles que dão crédito. Você vê, nosso pai, nossa mãe, nossa família, os parentes maternos, todos Deus leva e muitas vezes a gente vamos primeiro. Quer dizer, uma história acende a outra, mas se apaga para aquele que se foi. Mas o nosso Deus, ele é uma memória que ela nunca apaga e sempre ela é repetida, porque a sua nação não morre de uma vez. Então, quando uns morrem, outros não. Eu não estou falando da morte do corpo, eu estou falando da morte espiritual. Quando um morre pela morte espiritual, mais 2, 3 lembra, estão vivos espiritualmente com Jesus. Quer dizer, é isso que transtorna, é isso que faz a gente correr enquanto há tempo para a gente amar Jesus. Porque às vezes você está assistindo um vídeo desse, aí você diz, isso não é conveniente a mim, vou perder meu tempo. Não é não, igreja. Por quê? Você não está perdendo tempo quando você está ouvindo o dono do tempo, que é Jesus. Quando você dá crédito a Deus, automaticamente Ele vai te dar algo a mais na tua vida. Ele vai fazer uma solução na sua vida acontecer. Pastor, mas isso aí era a antiguidade. Não, Deus nunca morreu. Deus é sempre, Ele é eterno, interno, nunca para, entendeu? A última coisa do mundo que morre somos nós. E muitas vezes nós morremos esquecidos. A gente não lembra do Criador, a gente não quer, dar assim, lembrança de Deus. A gente vai morrendo, vai se chegando aos nossos fins de vida, determinando nossa vida na Terra, mas a gente passa a ser uma pessoa que, para Deus, na realidade, a gente somos pessoas que não conhecemos a Jesus, a Deus. Então, igreja, eu peço que vocês conheçam Deus. Eu peço que vocês se alimentem da palavra de Deus. Ouça, ore, medite, leia a palavra. É tão bom, igreja. Sabe? Um vídeo desse salva tanta vida que você nem imagina. Há tantas pessoas que vê esses vídeos e se alimenta. Poxa, que palavra, eu estava precisando dessa palavra. Às vezes repete, entendeu? E aí vai, porque nós incitamos que você busque melhor a Deus, lendo a palavra, entendendo qual é a palavra, o livro, não é? Você lê um livro para Deus, é a coisa mais linda do mundo. Você está comprando a história da vida e dando a Deus gratuitamente. Deus está te também recompensando gratuitamente. Deus não pede nada. Pelo contrário, Deus tem tudo para nos oferecer gratuitamente. Uma coisa mais linda do mundo que Deus dá a nós é o seu Espírito, igreja. Ora, a gente com o Espírito de Deus, a gente pode fazer tudo de bom na nossa vida. E outra, Ele ainda livra nós do mal, intercede quando a gente ora errado, entendeu? Ele intercede por nós, Ele apanha, Ele sofre despremivelmente por nós, entende? A palavra despremível é que Ele chora, Ele apanha por nós, Ele defende nós, porque Ele sabe que há futuro na vida entre nós, Ele e Deus. Jesus Cristo, Ele é o autor da nossa redenção. Então,
Não deixa que apague a tua luz, uma estrela que na tua vida brilha, que é a palavra de Deus. A gente hoje vamos também falar lá no livro de primeiro, creio eu, que é Timóteo, aonde ele fala, né, que a gente deve orar e suplicar por todos os homens, por todos os reis, aqueles que são vestidos de autoridade, sabe? Por quê? Que nós devemos respeitar a Deus, é dever de respeitar a Deus. E ele ainda demais, é dever de todos que é vestido de autoridade, respeitar Deus, porque não é ninguém. Deus é a maior autoridade da nossa vida, até porque que ele é infinitamente santo, poderoso, longânimo, compassível, misericordioso, ele ensina, tem compaixão, senta com nós, ele tem o maior amor para tirar de dentro de nós o ódio, para tirar de dentro de nós a vontade de fazer o mal, porque ele não quer que a gente se perca. Ele sabe quanto tempo a gente lutamos para conhecer a verdade dele e viver no seu altíssimo caminho. Porque o endereço do crente com Deus é o céu. E o céu ele não tem caminho escrito como uma pista para onde iremos, para onde vamos, qual é a direção. Só quem lê a Bíblia e quem recebe de Deus o discernimento do conhecimento. Ó pastor, o que é isso? É quem não sabe ler a Bíblia, quem não conhece as letras de Jesus. Você sabe que o mundo inteiro, nem todo mundo sabe ler nem escrever. O mundo inteiro. Mas sabe de Deus. Outros aprendem por ouvir, e outros, por tanto descer, se ajoelhar e agradecer a Deus, Deus lhe dá o entendimento da palavra na mente. Escreve Deus na sua mente uma Bíblia completa e muito mais. Bom, não é? Mas porque a gente temos que se dedicar a quem tem para dar, que é Deus. Ah, pastor, mas para mim o que vale é dinheiro, é para você. Mas um dia você vai precisar de Deus, sabe? Ah, pastor, meu dinheiro faz tudo, faz não. O dinheiro não compra a morte, não compra a vida, e muito menos o dinheiro não leva você à salvação. Muito mal, talvez o dinheiro possa lhe dar uma cura, talvez. Uma cura simples, porque for uma cura pesada, só Deus pode lhe curar. Porque quem tem a AIDS não é curado tão fácil. Quem tem um câncer não é curado tão fácil. Quem tem uma lepra não é curado tão fácil. Quem tem ódio dentro do coração não é curado assim. Não é? Sim ou não? E quem também pratica a maldade, sempre vai estar dentro dele a maldade, maldoso. Mas o que quer se libertar para ser bom, ele não pode ser bom para o mundo. Ele deve ao mundo. Ele tem que ser bom para Deus. Cada dia mais, fazer ele entender, cada dia mais ele andar nos caminhos de Jesus. Verdade? Então vamos ler a palavra para a gente saber a verdade dessa palavra, não é? Vamos lá. Acompanha comigo. Acompanha comigo agora, para você entender. Lá em 2 a Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o título diz que a prática da oração por todos os homens há um só mediador. Quer dizer, Timóteo disse que a prática da gente orar pelo homem, mas que a oração fosse para um só mediador, que é Jesus. É ele que é o mediador da gente. É Jesus. Entende, igreja? Então vamos lá. Olha, escute bem que palavra bonita. Antes de tudo, pois, exalto que se use a prática de súplicas
orações, intercessões e ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem, ao pleno conhecimento da verdade, praticando a um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se devem prestar em tempo oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo, Afirmo a verdade e não minto, mestre, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Quer dizer, aqui fala, Timóteo disse que foi o primeiro pregador do mundo, foi Jesus. Ele não minto. Ele disse, eu não minto. Eu sou mestre. Jesus foi o maior professor da face da terra. Foi Jesus, igreja. O maior professor da face da terra foi Jesus, chamado de mestre. Mestre é quem sabe ler, quem sabe entender e ensinar. Isso é um privilégio. Muitas vezes eu escuto as pessoas me chamar de mestre. Eu me sinto triste porque eu não sou mestre. Mas eu sou um filho do mestre. E reconheço que eu preciso de conhecer o mínimo que der para mim saber e viver e amar. Vem de um meu mestre, o conhecido, o Consolador, um só Jesus, um só Deus. Sabe? E ele ensina aqueles que lhe ama. Aqueles que nada sabem é que ele mais ensina. Deus, ele tem uma plenitude de ensinar a todos. Por isso que ele é supremo, ele é maior. Ele é chamado de mestre, porque só ele pode suportar o seu povo. Ele é mestre, longânimo, compassível, tardio, não é? Ele é um grande professor da nossa vida, da antiguidade. Até hoje, ele é o Consolador, um só Deus, nunca mentiu e sempre ensinou a gente a ser melhor na vida. Quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos sendo um dos tais mestres da palavra. Ele deixou a Bíblia para quem quer ter sabedoria e quem quer entender a dificuldade da vida, a bondade, a felicidade, tudo está na palavra de Deus. O próprio Deus disse, ame a mim como um só mediador de Deus. Não ame a outros deuses, porque eu sou o seu mediador. Mediador quer dizer, ele leva você para um julgamento e lá ele absolve. Perdoa você e leva para o reino da glória. Isso depende da sua atitude, da plenitude dele com você. Oh, glória! Então, igreja, não deixa de assistir esses vídeos, não deixa de ler, tem tudo nas mãos. Você vai lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, você vai ver lá essa história tão linda e tão bonita de Timóteo, explicando ao mundo, e deixou essa história gravada até hoje. Amém? Fiquem todos na graça de Deus.